Eu quero ver. A luta se fortalecer. Eu quero ver. A mudança acontecer. Eu quero ver. Como será a final quando o povo descer o morro e não for carnaval? Olá, tudo bom? Começa agora mais uma edição do programa Eu Quero Ver, uma produção da Central Única dos Trabalhadores de Alagoas. Na segunda-feira passada, houve um seminário realizado pela CUT Alagoas para discutir os assuntos abordados no segundo encontro nacional da revogação da Lei das OS. O evento aconteceu no auditório do Sindisaúde e você vai saber mais detalhes a partir de agora. No último dia 10, ocorreu um seminário para apresentar os resultados do segundo encontro pela revogação da Lei das OS. O seminário foi realizado pela CUT Alagoas no auditório do Sindisaúde, onde reuniu vários representantes de sindicatos, entre eles o Sindipol, Sindismesal, Sindisaúde e outros. O objetivo do evento é dar continuidade à luta pela revogação das OS, visto que elas são um ataque aos serviços públicos, já que permitem a transferência dos serviços e recursos à iniciativa privada. O encontro teve o objetivo de auxiliar e fortalecer a luta pela revogação das OS, incentivando o combate com clareza, visto que o perigo ainda existe enquanto houver a Lei Federal 9.637/98, aprovada por Fernando Henrique Cardoso. O projeto de OS foi uma criação legislativa do ano de 1998. Que prevê a possibilidade de delegação de diversos setores públicos para empresas privadas que se qualificam como organizações sociais. A partir disso, elas recebem uma parcela de autonomia de serviços importantes, essenciais para a estrutura do Estado, serviços como educação, saúde, e passam a ter autonomia na gerência desse serviço. Foi de 1998 e existe uma lei, uma ação direta de inconstitucionalidade, considerando essa lei inconstitucional no Supremo Tribunal Federal, e até o presente momento ela não foi julgada. O problema disso seria, de fato, a privatização de setores estratégicos. Você, a partir do momento que delega a autonomia do setor público de saúde, um setor estratégico, você coloca em xeque a importância desse setor para a população. Você não sabe o que vai acontecer a curto, a médio e a longo prazo para um setor tão importante que é a saúde da população brasileira. Bom, o objetivo primordial aqui foi nós nos encontrarmos, e prestar conta do segundo encontro pela revogação da Lei das OS. Então, nós viemos aqui hoje com alguns representantes de outros sindicatos, da CUT, para que a gente pudesse fazer uma discussão a respeito desse encontro e passar os informes que foram encaminhados lá nesse encontro em São Paulo. A importância aqui é a discussão novamente, a informação. A gente sabe que a informação é um grande lance da democracia. A partir do momento que as pessoas são informadas, as pessoas passam a participar mais da gestão pública, do cotidiano, da discussão popular. E essa informação do que são organizações sociais, desse projeto de lei, dessa lei existente, do que significa a organização social para a saúde do nosso país, a própria discussão da saúde que foi travada aqui hoje, da gestão pública municipal, estadual, da gestão pública em nível nacional, do que é o sistema público de saúde e os parâmetros da nossa Constituição. Isso é importante porque fomenta a discussão, o debate, principalmente por formadores de opinião, como são os representantes de movimentos sociais e da sociedade civil organizada. O principal encaminhamento é que nós vamos agora arrumar subsídios, para que a gente possa levar na reunião do Comitê Nacional, que será realizada no dia 19 lá em São Paulo. Então a gente vai marcar uma nova reunião, foi marcada uma nova reunião para janeiro, onde nós voltaremos aqui, vamos organizar a pauta para levar os subsídios para a reunião do comitê dia 19 de janeiro em São Paulo e mostrar como é que estão os encaminhamentos da luta contra a revogação da Lei das OS. Nós vemos nas OS um perigo muito grande, que é a transferência do dinheiro público. O dinheiro público é transferido quase plenamente para as OS. Nós vemos a questão do gerenciamento, não há uma objetividade do gestor em melhorar a situação da saúde pública aqui no município. Então é aquela questão, na verdade é um atestado de incompetência. Você não quer gerir, quando isso tem um conflito de interesse, que a maioria dos gestores, eles que vêm para a Secretaria de Saúde, tem uma clínica particular,
né? Então isso é um conflito, né? Como se você melhorar a situação do serviço público, você não vai mais transferir dinheiro para o setor privado, né? Então a intenção é essa, é sucatear o setor público para que seja transferido a responsabilidade para o setor privado e, consequentemente, as verbas do setor privado. Então isso aí já vem acontecendo, a gente vê as questões das unidades de saúde, né, as questões do HGE, então é um perigo muito grande, porque quem sofre com isso, no final das contas, é a população. E você fica agora com as notícias sindicais que acontecem em todo o Brasil com o Jornal da CUT Nacional. Em 1947, contrariando a oposição da população de palestinos, maioria na época, a Organização das Nações Unidas, ONU, através da Resolução 181, promoveu a partilha da região entre dois estados, um judeu e outro árabe. No mesmo ano, judeus declararam a Constituição do Estado de Israel, reconhecido logo em seguida, apenas 11 minutos depois, pelos Estados Unidos. O conflito entre palestinos e israelenses intensificou-se. O Estado palestino, previsto pela resolução da ONU, jamais foi criado. Israel ocupa territórios palestinos em desacordo com todas as leis internacionais. Ergueu o muro do apartheid e da colonização, construção que vai chegar a 850 quilômetros de comprimento, alguns trechos com mais de 10 metros de altura. Muro que foi declarado ilegal pelo Tribunal Internacional de Justiça. Israel também constrói assentamentos na Cisjordânia, território palestino ocupado em desacordo com todas as resoluções internacionais. Cerca e bombardeia a faixa de Gaza, onde 1,5 milhão de palestinos estão sujeitos a sobreviver abaixo das mínimas condições de alimentação, educação e saúde. Israel não respeita e não cumpre as resoluções da ONU e do direito internacional, mantendo-se em total isolamento da comunidade internacional. Às vezes uma criança que estudava numa escola que ficava a 1 quilômetro da sua casa, devido à construção do muro, ela tem que andar 10, 15, 20 quilômetros para poder chegar na mesma escola. Uma outra questão que me chamou a atenção é o aprisionamento da água. Justamente onde se tem água, as regiões com maior número de rios e lagos, etc., Israel pega para si e deixa o palestino ocupar as terras mais áridas, o deserto. Uma outra coisa que me chamou a atenção é a dificuldade para você se locomover. As barreiras existem a toda hora. Trabalhadores palestinos que vão trabalhar nas cidades são obrigados a enfrentar barreira. Às vezes você demora horas e horas para poder chegar no seu local de trabalho porque não existe a possibilidade do andar livre. Portanto, é uma situação muito difícil, viu? Eu presenciei, acho que foram dias, talvez, os mais tristes da minha vida, de você presenciar nesta área uma situação onde o cidadão não pode andar, o cidadão não pode comer livremente, o cidadão não pode beber livremente, censura permanente sobre a vida do cidadão. Às vezes o exército ocupa as ruas da cidade sem explicar por que está ocupando as ruas. O objetivo do governo de Israel é expulsar o povo palestino. Quando eles começam a ocupar a sua terra e começam a expulsar o povo palestino, o objetivo deles é deixar o povo palestino fora de Israel. E, no entanto, o povo palestino que mora ali há milhares e milhares de anos. Este fórum aqui não é contra ninguém. Nós não estamos fazendo um fórum contra alguém. Nós estamos fazendo um fórum contra a opressão. Um fórum de denúncia contra o governo o governo de Israel. Mas, ao mesmo tempo, o fórum tem o objetivo é fazer a luta pelo reconhecimento do Estado palestino. Essa que é a questão central. Portanto, esse movimento que nós estamos fazendo aqui em Porto Alegre, outras centrais sindicais farão pelo mundo afora, tem o objetivo de garantir a liberdade naquela região e a democracia. E a democracia pressupõe, acima de tudo, o palestino ter direito de constituir o seu próprio país. Reunindo cerca de 300 entidades de vários países, o Fórum Social Mundial Palestina Livre foi realizado na cidade de Porto Alegre para dar visibilidade à solidariedade internacional ao povo palestino. A CUT Nacional e a CUT Rio Grande do Sul participaram, juntamente com outras entidades, da organização do Fórum. Sí, esto es muy importante para nosotros como sociedad civil europea, donde hay un gran apoyo a los derechos del pueblo palestino, pero se necesita una participación a nivel global. Por esto que el Fórum Social ha organizado, ¿no?, y ha promovido este evento
y queremos felicitar a los sindicatos, a la CUT y a los otros sindicatos do Brasil, a los otros movimientos sociales que han tenido el coraje de estar de la parte justa. Es una paradoja, pero hoy en día, cuando se habla de conflicto palestino-israel, para defender el derecho internacional hay que tener coraje, porque son años que está bloqueado el proceso de paz y son años que la comunidad internacional no tiene la fuerza para hacer respetar el derecho internacional. Porto Alegre ela se transformou num símbolo da democracia. Desde o primeiro Fórum Social Mundial, e o primeiro fórum se realizou em Porto Alegre porque tinha uma experiência inovadora aqui de gestão pública, e foi no auge do período neoliberal, onde o mundo buscava caminhos para construir uma alternativa contra uma visão que tinha acabado ali qualquer alternativa e só valia o neoliberalismo. Então Porto Alegre se consagrou como uma cidade referência da democracia, do diálogo, de debater as diferenças e de procurar achar os caminhos. Nesse sentido, se realizou aqui 4 grandes fóruns sociais mundiais e um fórum temático do meio ambiente em janeiro deste ano, ainda 2012. E agora nós realizamos então essa extraordinária experiência que foi esse Fórum Social Mundial Palestina Livre, um fórum temático que a CUT tem resolvido nos seus princípios. Desde sua fundação, a CUT tem resolvido o tema da solidariedade à causa palestina, até porque 9 meses antes da fundação da CUT, teve aquele grande massacre nos campos dos refugiados do Líbano, e a CUT, no seu primeiro congresso de fundação, já tirou um indicativo de quanto importante seria ter um movimento forte de solidariedade à causa palestina. Nesse sentido, este fórum, em 2012, que se coincidiu com o 29 de novembro, que aqui no estado do Rio Grande do Sul é consagrado no calendário oficial com uma data do estado em memória aos mártires da causa palestina e de estímulo enquanto não atinge o objetivo final, que é aquele país, que aquele povo ter direito a um país, um estado, a sua soberania. Olha, se o fórum já era importante na sua realização aqui em Porto Alegre, agora se reveste de uma importância maior ainda, porque coincidiu a realização do fórum com um ataque brutal à faixa de Gaza e ao mesmo tempo com o debate que está ocorrendo na ONU pelo reconhecimento do Estado da Palestina. Por isso que eu acho que o fórum ele ganhou uma dimensão política sem dúvida excepcional. Agora, é uma luta, porque eu confesso que a maioria da população, acho que do mundo todo, desconhece o que ocorre naquela região, acho que não sabe da realidade local, o grau de opressão que vive aquele povo. Eu fico imaginando um país ocupar outro país e começar a expulsar a população daquele país ocupado, porque o que está ocorrendo na Palestina é isto. Israel chegou, houve um reconhecimento da ONU em 1948, mas o reconhecimento possibilitava a existência de 2 estados, mas apenas um estado se consolidou, com um exército poderosíssimo que está expulsando o palestino da sua terra. Moram lá há milhares e milhares de anos. Portanto, é uma luta absolutamente justa, né? A CUT é uma central sindical que ela tem como questão central a luta pelo direito trabalhista. No entanto, esta causa palestina também tem a ver com isto, porque os trabalhadores palestinos que moram naquela região vivem numa situação insustentável, não tem direitos, não tem uma organização sindical livre, tem as organizações sindicais, mas vive um grau de opressão devido à ocupação de Israel. Portanto, é uma luta também de uma central sindical com as características da CUT, bem como de outros movimentos sociais. Eu acho que o movimento social mundial, há décadas passadas, lutou muito pelo fim do apartheid na África do Sul e agora está lutando pelo reconhecimento do Estado palestino. E com certeza estaremos em outras jornadas, em outras lutas, onde houver opressão nesse mundo. A guerra, a falta de paz, ela é prejudicial a todos os palestinos e israelenses, mas fundamentalmente é prejudicial aos trabalhadores. Porque no ambiente de guerra, você não consegue ter uma discussão trabalhista, de melhoria de conquistas, ou de conquistas efetivas, né? Ou de luta sindical, porque a partir desse momento que você tem uma guerra estabelecida, é o estabelecimento do caos, e no caos não tem organização sindical e política. Então, e fique claro que muitas das vezes há interesses ocultos por trás disso, que querem exatamente enfatizar o caos para ter desempenho econômico, ganhos econômicos, porque também existe a indústria da guerra, né? É por isso que nós também fazemos esse alerta aqui. Nós achamos que fóruns, manifestações como essa, têm condição de fortalecer
o povo palestino, os trabalhadores palestinos, para que nós tenhamos efetivamente o Estado palestino e a partir daí uma continuidade democrática e o crescimento dos trabalhadores naquela região. Mais de 100 atividades fizeram parte do calendário do Fórum. Diversos temas foram colocados em debate, sempre na busca por propostas para consolidar a solidariedade aos palestinos. A conferência, A Educação na Palestina, contou com a presença de Rima Al-Keilani, representante do Ministério da Educação da Palestina, e teve a participação da CNTE. Rima fez um resumo das condições precárias na educação a que são submetidas as crianças palestinas. A CUT lançou o livro A Causa Palestina, idealizado por João Felício e escrito por Hassan Zarif e Rui Cureda. Quem sabe um dia nós temos condição de qualificar nossos educadores brasileiros para terem condição de alfabetizar, informar, criar as crianças brasileiras com a capacidade de entender a realidade palestina. Essa é uma forma de nós efetivamente construirmos a resistência, porque é um tema muito divulgado, mas pouco compreendido. Divulgação e compreensão são coisas absolutamente distintas. Esse instrumento que o João vai explicar a miúde com detalhes é uma iniciativa da CUT, para demonstrar que o nosso apoio ele é político, ele também é de divulgação, mas, acima de tudo, é um apoio estrutural, no sentido de qualificar o debate e deixar os nossos brasileiros capacitados a entender e se posicionarem favoravelmente à causa palestina, que é uma causa da luta pela liberdade do mundo inteiro. Então, estou muito feliz e viva a liberdade do povo palestino, viva o Estado palestino. É uma região ocupada, e nós deixamos claro na nossa cartilha que é uma região ocupada por um governo, no caso o governo de Israel, que impõe a sua hegemonia, o seu controle político e econômico sobre uma região que não pertence a eles. Se é verdade que a ONU criou em 1948 2 estados, somente um estado foi constituído, que foi o Estado de Israel, o Estado palestino não. Então nós deixamos claro na cartilha a necessidade da constituição do Estado palestino. E contamos a história, as diversas correntes de pensamento que existem na Palestina, as lutas que são feitas na região, e nós chegamos à conclusão, aqueles que defendem a paz só tem uma alternativa, e deixamos claro na cartilha. A constituição do Estado palestino é essa necessidade. Se é para ter paz na região, não adianta um povo impor sobre o outro e achar que vai impor a paz. Paz não se impõe, se constrói, se busca consenso. E, nesse momento, a busca do consenso na Palestina se pressupõe, acima de tudo, a constituição do Estado palestino. Aquele povo tem o direito de ter o seu país e não viver numa região controlada por outro, dominada por outro, que vai expulsando o palestino, vai fazendo muros, que é uma vergonha, um muro que vai chegar até daqui a alguns anos a 850 quilômetros, retalhando o território palestino, impedindo que as pessoas circulem livremente. Então, nós contamos essa história nesse livro, que ele sirva para os nossos sindicatos de base discutirem com a sua base, que os professores utilizem a cartilha nas escolas para contar um pouco sobre aquela região, que infelizmente não é contada pelos grandes jornais, pelos meios de comunicação, por outros livros e por outras revistas. Nós estamos contando a nossa versão sobre aquilo lá. Os outros que quiserem contar a sua história, redigam uma cartilha também e distribua para o mundo, como nós estamos fazendo. A Conferência Direito Internacional e Direitos Humanos, Julgamento de Crimes de Guerra, foi realizada no auditório da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nabil Shaat, representante do presidente palestino Mahmoud Abbas, abriu a conferência com um agradecimento especial à solidariedade dos militantes dos cerca de 40 países presentes em Porto Alegre. Nabil também citou a necessidade do cumprimento das leis internacionais. Um congresso que tem muitos seguidores no mundo inteiro e estão interessados na implementação das suas resoluções e das suas decisões e das suas sugestões. Não somente estamos interessados na questão política a nível de governos, a nível de estados. Nós queremos que os povos
nas ruas, nas praças, que manifestam sua solidariedade, seu apoio à causa palestina. Quero recordar, quero lembrar que o apartheid da África do Sul foi derrotado, aquele regime, através dos povos, não é através dos governos oficiais. E termina agora mais uma edição do programa Eu Quero Ver. Mas se você deseja acompanhar e rever as nossas matérias, acesse o nosso blog que vai aí na sua tela, euquerovercut.blogspot.com. O nosso Facebook é programa Eu Quero Ver. E se você deseja enviar críticas, sugestões, mande para o nosso e-mail, euquerovercut@gmail.com. Muito obrigada pela sua companhia e amanhã a gente se encontra. Eu quero ver. A luta se fortalecer, Eu quero ver. a mudança acontecer. Eu quero ver. Como será afinal quando o povo descer o morro e não for carnaval?